Ricardo, 2022 era para ser o pior ano da vida de vocês. O que aconteceu? Então, pastor, eu era um diácono, né, da igreja aqui do Ministério Mudança de Vida de Mirassol, né? Já estava 10 anos na igreja como obreiro, né, 3 anos como diácono. E aí foi onde que eu me acostumei, né, com a vida, o dia a dia, com a obra. E eu acostumei e para mim já não era mais aquilo que eu pensava. Não era, não é dessa forma, não tem que colocar tanta força assim, né? Ficar todo dia na igreja, jejum. Então aquilo eu me rebelei, né? Contra a palavra, o meu espírito já não estava. Esse acostumei que o senhor fala acomodou espiritualmente e não estava aceitando mais as regras, o mandamento, estava fazendo do teu jeito, estava levando uma vida hedonista como obreiro, é isso? Isso, eu já não aceitava mais a palavra, estava fazendo do meu jeito, como eu queria, né? Eu vou na igreja hoje, amanhã eu não vou, eu não vou jejuar, não. Então, assim, eu parei também até de dizimar, né, na igreja, e foi onde que eu peguei e decidi, né, sair como obreiro, né? 10 anos como obreiro, eu decidi abandonar a obra. Deixou o orgulho entrar. Sim, deixei o orgulho entrar. E até então eu escutava, né, dos testemunhos dos obreiros que quando deixaram a obra passaram por várias situações, né, de opressões, destruições. Eu ouvi o testemunho deles, mas nunca tinha sentido na pele como era isso, né? Então até então eu tirei o uniforme. Aí nisso eu parei de ir na igreja, fiquei uns 3 meses a 4 meses sem ir na igreja. Aí foi aonde que eu sofri as consequências, né? Eu só ouvia falar, mas aí eu senti na pele, né? Começou a me dar manchas no meu corpo, do nada começou a me dar manchas no meu corpo. Eu estava num serviço abençoado de encarregado, né? Tinha um salário bom, um ticket bom. Do nada o supervisor, o gerente da Flago me chamaram lá na sala, na hora do almoço. E falaram para mim, a gente vai te dispensar, porque a empresa está fazendo corte de custo, então a gente vai te dispensar. E nisso também, a minha família também foi afetada, né? Porque aí começou as brigas dentro de casa, as contendas com a minha esposa, e aí a gente chegou num ponto que a gente ia largar, né? Porque eu me afastei da igreja e a carne começou a prevalecer. E eu falei para minha esposa que eu não queria mais ficar com ela, então a gente começou a brigar muito. E ela, muito sábia, né? Uma mulher sábia que edifica a casa, permaneceu na igreja. Continuou na igreja, buscando, né, a restauração, porque ela sabia que isso era demoníaco, né? Era uma possessão demoníaca. O senhor não conseguia enxergar, mas um abismo chamou outro abismo, diz a Bíblia. A destruição estava acontecendo. Estava acontecendo. Aí minha esposa, muito sábia, ficou na igreja e eu lá em casa, né, não ia mais nos cultos. Me rebelei mesmo contra a igreja, no Ministério Mudança de Vida. E aí eu comecei a perceber, né, aquelas feridas, situações dentro de casa, até os guarda-roupas da minha casa, né, começaram assim a quebrar. As coisas começaram a quebrar dentro de casa, os guarda-roupas começou a quebrar. E o Espírito Santo me mostrou, falou para mim, isso é a rebeldia, é a rebelião que você fez contra Deus. E aí eu estava sofrendo as consequências. Ricardo, só para acrescentar, o senhor disse para mim que nesse momento que o senhor vivia rebelde, né, orgulhoso, o senhor foi visitar uma denominada igreja. Não precisa falar o nome dessa igreja, mas o senhor foi convidado até para pregar lá, é isso? Isso. Na minha rebeldia, né, eu queria sair da igreja, não queria mais nada. Aí eu fui numa certa igreja, né? Aí nessa igreja eu fui, no primeiro dia, né, o pastor falou para mim que queria dar uma oportunidade para mim pregar, né, na igreja. Aí eu preguei nessa igreja, levei a palavra de Deus, né, dentro da igreja. Aí ele pegou e falou para mim, você vai ficar nessa igreja aqui, o senhor tem um chamado, eu quero que o senhor fique aqui, né? E nisso, o Espírito Santo falando bem forte, seu lugar não é aqui.
pelos ensinamentos que você recebeu no Ministério Mudança de Vida, você reconheceu, você enxergou dentro de você, como Isaías enxergou dentro dele o que precisava ser consertado, o senhor entendeu, eu não posso fazer isso. Sim, eu entendi. Eu não podia fazer aquilo. Eu não podia ficar ali. Porque quando eu me converti, foi no Ministério Mudança de Vida. A minha família foi restaurada no Ministério Mudança de Vida. E nisso eu vi que ali não tinha disciplina, né? Uma conduta íntegra, reta, como tem o ministério, né? No primeiro dia, o cara me dá uma oportunidade para pregar. E isso foi uma tentação para mim, né? Porque eu almejava isso. Aí o Espírito Santo me tocou. Não, o seu lugar não é aqui. O seu lugar não é aqui. É no Ministério Mudança de Vida. Aí eu peguei num dia, uma certa noite, eu falei para Deus, Senhor, me perdoa do que eu fiz, minha rebelião, né, contra o Senhor, né, contra a igreja. E foi aonde que eu decidi me humilhar diante do Senhor, né? Comecei a orar ao Senhor, jejuar ao Senhor e decidi também até me batizar de novo, porque eu tinha entrado na carnalidade. Eu sabia que tudo aquilo que estava acontecendo comigo era porque eu me rebelei. Então eu decidi renovar o meu batismo. Eu voltei para a igreja, renovei o meu batismo. Foi onde estava tendo o propósito 52 dias. Então eu peguei, entrei por cabeça. Só para acrescentar, Ricardo, nessa rebelião foi perdendo. Você disse que começou a perder a saúde. É uma doença. Perdeu o trabalho que você era encarregado. E o pior, ia perder o bem mais importante que era a família. A questão do orgulho. Você, como hoje está testemunhando, você pode dizer para nós como você venceu isso? Como você venceu esse orgulho? Então, eu venci esse orgulho através da palavra, né? Através do temor. Porque os ensinamentos que eu tive no Ministério Mudança de Vida foi onde abriu a minha visão, né? Deus estava me mostrando de tudo que eu aprendi dentro dessa igreja, de tudo que foi ensinado, né? Que eu tinha que ter o quê? Um espírito de gratidão. Foi onde que Deus me mostrou. Por que que você não tem um espírito de gratidão pela igreja que te ajudou, a igreja que ombreou com você, sempre esteve com você? Foi aonde que me deu esse temor, né? Eu estava sendo ingrato com o Ministério Mudança de Vida e também com Deus, né? Porque foi aqui que eu conheci a Deus, né? Foi aqui que eu tive um encontro com Deus. Foi a minha primeira igreja evangélica, né, que eu vim. E eu vi que era uma igreja séria, né, uma igreja de caráter, né, um espírito forte, uma palavra, né, que nos liberta. O senhor tinha vício, né, Ricardo? Quais os vícios do senhor? Tinha vícios, né? Eu cheguei a me envolver com o tráfico de droga, né? Antes de eu vir para a igreja, eu era traficante, né? Cheguei a usar, vender droga, cheguei a usar droga, né? Fui também para a delegacia, mas não cheguei a ser preso. Então, assim, eu estava numa destruição, né? E se Deus não tocasse em mim, se Deus não me trazisse para o Ministério Mudança de Vida, hoje era para mim estar preso ou morto, porque quase todos os meus amigos foram presos e uns estão mortos. Tudo isso aconteceu agora em 2022. Veio o propósito dos 52 dias. O que aconteceu? Sim, aí eu me foquei nesse propósito 52 dias, porque eu sabia que os propósitos da igreja do Ministério Mudança de Vida, quando a gente se esforça, né, entra dedicado por cabeça, Deus ele restaura. Então ali eu falei, Deus, eu me arrependo de tudo que eu fiz. E eu vou entrar por cabeça nesse propósito. E eu sei que através desse propósito, meu Deus, o Senhor vai restaurar a minha vida e a minha família. Então ali eu entrei por cabeça nesse propósito do Ministério Mudança de Vida e busquei a restauração, tanto da minha vida espiritual, como a minha família e a minha vida financeira. Porque estava tudo abalado. Na minha rebeldia, Deus, ele pesou a mão. Você veio para restaurar o espiritual. Mudou tudo. Vim para restaurar o meu espiritual, né? Aí eu entrei por cabeça, pedindo para Deus, Senhor, restaura tudo que eu perdi, Deus.
Tudo a minha ignorância, restaura. E nisso entrei nos jejuns, nas orações, né? Aí começou a restauração da minha vida espiritual com Deus. Aí eu comecei a buscar a minha restauração e eu estava num serviço, né? Que eu era encarregado e tinha uma posição boa. Só que aí, como eu perdi esse serviço, eu estava numa posição inferior, que eu tinha entrado em outra empresa, né? Como operador de empilhadeira, né? Que eu trabalhei um tempo. E aí, buscando a Deus a restauração espiritual, falava para Deus, Deus, eu tinha uma posição em meus príncipes. Eu já estava ali, Senhor, no meio dos príncipes, em posições elevadas, né? E eu falava para Deus, Deus, eu estou nesse propósito, mas que o Senhor restaure toda a minha vida. E comecei a buscar, né, nessa parte financeira. E aí no jejum, nas orações, a palavra veio, né, da bispa, que a gente tinha que ser ousado, determinado, ir atrás dos nossos sonhos. Não aceitar ficar numa vida miserável, né, sem perspectiva, né, sem futuro. E aquilo, eu estava nesse serviço da empilhadeira e não aceitava, porque era um cargo que só era aquilo. E eu queria coisas maiores. Aí eu orei, jejuei e falei para Deus, Deus, eu vou atrás no meu ramo, que é a parte de alimento, né? E aí eu peguei, conversei com o gerente da empresa onde eu estava, expliquei para ele, ó, eu estou indo atrás de coisas maiores, eu vou entregar o meu currículo em empresas de alimento, eu estou buscando no meu ramo. E nisso eu entreguei os currículos no propósito, né? E Deus restaurando tudo. Aí eu e minha esposa já voltamos a ficar bem, né? As minhas filhas, né? Começamos a restaurar, já começou dentro de casa essa restauração. No meio do propósito, a gente trocou todos os guarda-roupas dentro da minha casa. Deus foi restaurando o meu lar. E aí, num certo dia, eu recebi uma ligação de uma empresa bem grande de alimento, né, para mim fazer uma entrevista. Eu falei, Deus, que o Senhor vá comigo. Porque eu jejuei, eu orei, eu apresentei os meus sonhos ao Senhor. E fui lá, nessa empresa de alimento, né, aí cheguei nessa empresa, aí foi na entrevista, a mulher falou assim para mim, ó, a gente tem uma vaga aí, né, na empresa, e é no setor da produção. Você se interessa? Naquilo eu falei, me interesso, mas dentro de mim eu falava, Deus, eu não vim aqui para trabalhar na produção. E ali conversando com a mulher, aí ela pegou e falou assim, a vaga é dentro da produção, com salário X e tal, eu quero saber da sua, do seu entendimento, né, da sua capacidade profissional, do ramo de alimento. Né? Eu peguei e fui explicando, né, o que eu tinha de conhecimento, o que eu fiz no ramo de alimento. Aí eu falei para ela, falei, ó, eu trabalhei já na parte de qualidade, né, da fábrica de alimento, nas outras fábricas que eu trabalhei. Fui promovido a encarregado do recebimento, né? E ali eu tinha muita experiência no ramo de alimento. E nisso, conversando com essa mulher, ela falou para mim, ó, conversando com o senhor, a gente tem uma vaga específica. O senhor aceita? Naquilo eu falei, aceito, né? Só com o salário bem inferior. Aí ela falou, então tá bom, vamos fazer o seguinte, o senhor vai vir aqui na segunda-feira e vai fazer 2 dias de teste, né? Aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa, falei, Angélica, eu conversei com ela para mim ir lá fazer um teste, isso, aquilo, outro, mas eu nem sei como que é essa vaga. E fui, né? Pela fé, fui lá ver essa vaga e era tudo que eu tinha quando eu era encarregado, né? A mulher me levou para o setor de recebimento, cheguei lá, é uma sala, né, com ar-condicionado, um computador para mim, com e-mail, né, com regalias dentro da empresa, ali sentado mesmo em meu príncipes. Eu que não tenho estudo, não fiz faculdade, mas Deus movendo o mundo espiritual ao meu favor. E aquilo eu vi que era Deus. Aí fiz os 2 dias de teste nessa empresa, né, e aí ela falou, ó, então depois a gente vai ligar para o senhor para ver se o senhor vai passar no teste ou não. Aí me ligaram, né, depois, falaram, ó, o senhor passou no teste, né? Vamos dar continuidade na contratação? Naquilo me bateu
uma incredulidade, né? Que eu tinha orado, eu tinha apresentado, só que o salário era bem inferior. E aquilo que eu queria, aquilo que eu orei a Deus, Deus me colocou lá. Aí eu peguei e falei, ó, vou ser bem realista, né? Eu gostei muito do serviço, é o que eu sonhei, é o que eu estava buscando, só que o salário de vocês são bem inferior. E a empresa que eu tô é um salário mais alto. E aí eu agi minha fé, né? Eu fui ousado, eu falei, ó, se vocês me pagar X, eu vou, né? Aí a moça falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com os diretores da fábrica, eu vou passar isso para frente e depois eu dou o retorno para o senhor. Pode ser? Falei, pode ser, vou ficar na guarda. Aí nisso passaram-se 2 dias. Aí veio a palavra da bispa, né, falando que Deus abriu uma porta ampla e eficaz no jejum. Aí eu conversei também com o senhor falou, vai, que é uma vaga boa, né? Mas aquilo dentro de mim ainda tinha uma incredulidade, por causa do salário. Eu falei, Senhor, se for a tua vontade, o Senhor vai mexer no mundo espiritual. E ficou. Aí passaram os 3 dias, eu esperei essa ligação, né? Aí no 3º dia, a mulher da fábrica me ligou. Falou, Ricardo, é o seguinte, conversei com os diretores da fábrica e eles aprovaram sua proposta. Vamos dar continuidade na contratação? Aquilo eu me alegrei, né? Eu me alegrei, chorei dentro da fábrica. Falei, Senhor, muito obrigado por que o Senhor me fez, né? Mas por que disso? Porque eu busquei, eu me humilhei diante do Senhor. Ricardo, resumindo, restaurou o altar que estava quebrado. O que o senhor aprendeu e aprende no Ministério Mudança de Vida. Mudou o espírito, mudou a visão, mudou o resultado. Mudou a visão, mudou o resultado. Quando a gente se entrega a Deus, né, de todo o coração, muda o espírito, o pensamento, a visão, né? Porque não é só estar dentro da igreja, né? A gente tem que ouvir a palavra, deixar entrar no coração, tomar posse e praticar. Era uma situação que eu já não estava fazendo. Então eu tive que cair, né? O orgulho me dominou. Eu tive que ter essa queda para que eu me encontrasse com Deus de novo. Ao invés de receber a palavra com convicção, recebia com condenação. Com condenação, eu não aceitava mais. A palavra vinha do altar, eu rejeitava a palavra. Não é desse jeito. Para que tudo isso? Para que tantas coisas dessa forma? Mas aí Deus me mostrou que é necessário tudo isso. Algo tão simples, que era só trocar o guarda-roupa, não conseguia. Não conseguia. E hoje, como que está os guarda-roupa? Guarda-roupa tudo novo, Deus proveu tudo. Não só o guarda-roupa, mas também nosso sofá, a nossa cama, né? Deus me ajudou em tudo quanto é área. Quando eu me voltei a Deus, Deus restaurou a minha vida. A pergunta que eu fiz para o senhor no começo era para ser o pior ano da vida de vocês. Ricardo, com a esposa Angélica, as filhas, 2022 foi o melhor ano da vida de vocês? Melhor ano da minha vida. Estou terminando esse ano aqui por cabeça. Deus restaurando tudo que eu perdi na minha vida. E eu pensei que eu ia terminar esse ano aqui na destruição, né? Eu pensei que eu ia terminar esse ano aqui sem restauração. Mas pela honra e a glória de Deus, Deus restaurou a minha vida e a minha família. Angélica, restauração na saúde, financeira, no casamento e familiar e principal, a espiritual. A senhora pode dizer, como esposa do Ricardo, é o melhor ano da vida de vocês, 2022? Sim, senhor. Tem sido o melhor ano da minha vida, tanto na família até na obra. O que o Ministério Mudança de Vida representa para vocês? Para mim, representa um alicerce, uma base, uma estrutura, né? Porque o que eu não tive de conselho da minha família, dos meus pais, né? Do meu pai, da minha mãe, eu consegui ter um pai e uma mãe aqui dentro, né? O ensinamento que o ministério me proporcionou, né, foi a base para a minha vida e para a minha família. Feliz e abençoado, Ricardo? Muito feliz, muito abençoado.
Agradeço, né, a vida da bispa, né, a vida de qualquer pessoa aqui desse ministério aqui que tem sido usado por Deus, né, pelas instruções. Muito feliz.